Que maravilha, estamos juntos mais uma vez. A graça, a paz do Senhor está fluindo em nosso meio. E eu vim aqui para te perguntar se você se converteu ou naquele dia que você levantou as mãos para o Senhor, se você se emocionou. Pastor, os dois. Que bacana. Pastor, só me converti, parecia uma pedra. Legal. Pastor, só me emocionei. Descobrimos o motivo de muitos problemas na sua vida atualmente. Então vamos avançar nesse sentido, porque essa pergunta, ao término dessa ministração, você irá responder para si mesmo. Essa mensagem vai nos fazer rever a forma muito pontual, chamada a base essencial do eu dei um passo para Jesus. Essa questão de eu aceitei Jesus, ela é uma base muito forte. Ela é uma etapa que nós não podemos nos embaralhar aqui no coração e na nossa mente, no nosso entendimento. Quando eu falo no coração, obviamente no seu espírito. Você tem um corpo, ok? Tem uma alma, mas você é espírito. Isso faz toda a diferença. 1 Tessalonicenses 5:23 faz nos entender que esses três compartimentos do existir precisam estar irrepreensíveis até Jesus voltar. Então, essa mensagem ela vai nos fazer rever de forma muito pontual essa base essencial que se chama dei um passo para a mudança de mentalidade. Saí da condição de morto espiritualmente e vivo nele estou. Tenho vida eterna. Mãe, pai, irmão, amigo, me converti a Jesus. Conversão a Cristo é um termo que atribuímos à mudança de ideia de vida. Não é deixei de fazer aquilo porque agora eu estou na igreja tal. Não, é uma mudança de ideia de vida, de existência. Eu agora tenho Cristo, portanto, eu existo por um propósito e eu me baseio nesse propósito no que faço, no que penso, como reajo. Aí eu passo a entender 1 Coríntios 2,16, quando diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então a minha existência, o meu propósito, ele está baseado em uma experiência, no entendimento de quem eu sou nele. Nascemos de um pai e de uma mãe, concorda? Nascemos de um pai e de uma mãe. Ufa. Que susto! Pensei que a teoria da cegonha servia para você. Nascemos de uma natureza com aspectos biológicos, e isso é muito claro para a gente. Mas o que é ser nascido do Espírito? Isso intriga ainda muitas pessoas. Como viver, de fato, tem uma mente renovada pelo Senhor, pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Deus, que ressuscitou o Cristo dentre os mortos. A essência do próprio Cristo, que andou com ele na terra, habita em mim. Ninguém é somente corpo. Primeira impressão que eu tenho do meu existir, por volta de 2 anos, 3 anos de idade, começo a me perceber no espelho. Experiência corpórea do existir. E sua alma, praticamente, é quase tangível, palpável. Acontece tudo aqui dentro, das suas emoções, dos seus desejos, mas ela tem tanta influência sobre você que ela disputa com sua nova vida em Cristo. E ela quer ser você, mas diga, eu não sou minha alma. Eu sou cristão. Ser cristão é ter o Espírito de Cristo substituído pela nossa alma. Aquilo que era a nossa vontade, nossos desejos, aquilo que era o nosso modo aleatório de pensar, agora, pelo Espírito de Jesus Cristo, a minha mente é liderada por Ele, pela pessoa dEle. Que maravilha! Então, sobre o Espírito Santo, dentro de você, eu tenho uma boa notícia, você foi vivificado. Seu corpo, ok. Sua mente, ok. E o seu espírito, diga comigo, vivificado. Eu nem conhecia, pastor, o que era esse lugar dentro de mim chamado Espírito, com E minúsculo. Aí depois de eu te dar uma explanação sobre isso, eu te pergunto, você se converteu? Você mudou de natureza?
Você lida, obviamente, com uma natureza terrena ainda, um contato com o meio externo, você tem um corpo, você tem uma mente, que na estrutura de ser humano, ainda está aprendendo a ser liderado pela palavra, pelo Espírito Santo. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. No seu espírito, quando você estava ali com ele, pergunta para o seu irmão, conversão ou emoção? No seu espírito, você já percebeu que é filho de Deus? Já aconteceu com você o novo nascimento? Vamos para João 3, capítulo 3, versículo 1. Um bate-papo maravilhoso de Jesus e Nicodemos. E para você que já está assistindo ou assistiu The Chosen, é um aplicativo maravilhoso para trabalhar na sua mente algumas passagens bíblicas essenciais e uma produção maravilhosa. Te indico. Você vê ali a figura de Nicodemos e os autores dessa série, eles colocam o dia a dia de Nicodemos muito no cheiro daquilo que a Bíblia não descreve. Entenda, eu não estou dizendo que nós vamos fazer doutrina com o que o The Chosen narra 100%. Até mesmo porque é um filme, tá, irmãos? Nós precisamos confiar na palavra. Quem está comigo? Mas nós podemos ver ali a vida de Nicodemos, não tão aleatório, como vemos por muitas vezes em 3 únicos capítulos e citações da Bíblia. Olha só, versículo 1 de João 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Nicodemos aparece aqui, ele aparece também uma segunda vez entre os líderes que estão procurando acusar Jesus, em João 7,50, e ele também aparece uma terceira vez, preparando o corpo de Jesus para ser sepultado. João 19, 39 a 40. Primeiro ensinamento desse versículo 1 de João 3 é o seguinte: cuidado, pastor Wagner, cuidado, irmão, irmã, você que está em casa, sempre existe possibilidade de dentro das igrejas ter pessoas que não experimentaram do novo nascimento. Nicodemos, ele não conseguia alcançar o entendimento de novo nascido, do Messias entre ele, do reino de Deus que tinha chegado, mesmo estando dentro do judaísmo, mesmo conhecendo a lei de Deus. Uma noite, versículo 2, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, que significa mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Aí Jesus responde: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ele estava dizendo, não é condicionado a milagres que você vê, é condicionado à experiência de ter nascido de novo, para que você possa discernir o que vem do céu. Então, eu entendo aqui no versículo 2 e 3, um segundo ensinamento para a nossa vida. O reino de Deus faz milagres, mas não se resume a esses fatos. Fatos podem fazer seguidores, podem sim fazer convertidos, mas não garante que aquelas pessoas de fato nasceram de novo. Fatos podem gerar espectadores. Pessoas reunidas, aglomeração. Deixa eu te dar um exemplo. Menino, olha, o vizinho está brigando com a vizinha. Menino, deixa eu ver. Bora na rua. Quem aqui já ouviu da mãe, não sai? Barulho. Aqui em Pernambuco fala barulho. E eu dizia, o que é barulho? Lapada. Então, olha só, nós precisamos, como homens e mulheres, nascidos de novo, fazer uma avaliação. Eu estou muito mais curioso pelos fatos que acontecem na igreja, pelos fatos que podem acontecer, por uma experiência de alguém, ou eu entendo que os milagres e as bênçãos e as transformações ocorrem por causa do meu entendimento de filho e porque sou nascido de novo? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos responder, porque na época de Jesus havia pessoas que estavam atrás dos seus milagres, mas na primeira oportunidade, porventura podem ter dito: crucificam. Para entender e ver o reino de Deus de modo completo e profundo, precisamos nascer do Espírito e não só experimentar de milagres. Senhor, me dá isso. Olha, agora eu vou à igreja porque o Senhor me deu. Não é de alguém que pede alguma coisa e recebe,
que nós vamos fazer igrejas locais relevantes, mas de pessoas nascidas do Espírito, que tem o Espírito de Deus, que entendeu que sua mente precisa ser mudada, que você precisa nascer de novo, e é sobre isso que eu vim falar com você. Versículo 4, Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Aí Jesus diz no versículo 5, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Obviamente que teologicamente existe um apontamento aqui, defendido por muitos estudiosos, para Ezequiel 36, 25, 26, que fala sobre um derramamento da água, um lavar da água do Espírito. Mas mais recente aqui, Jesus tinha apontado no Jordão para uma obra de redenção da humanidade, e quando Jesus fala aqui sobre água, ele está apontando para o batismo de João. Há um debate sobre isso. Não, ele não está apontando para o batismo de João, como nós somos cristocêntricos, neotestamentários, e água é um excelente tema para pensarmos no Espírito. Vamos para o mais recente, o batismo no Jordão. E ali a mensagem era qual? Diga comigo: arrependimento. Então ele diz, olha só, Nicodemos, é necessário nascer da água, ou seja, apontando para o arrependimento, para a mensagem que de fato tinha relevância para Nicodemos, e do Espírito, e essa obra é de Deus. Arrepender-se é uma tarefa nossa. Entrar dentro do nosso espírito a ponto de se fazer morada ali, se fazer morador daquele lugar, é uma obra do Espírito Santo, é uma obra de Deus. O terceiro ensinamento que eu tiro disso aqui é que água aponta para arrependimento. E arrependimento me lembra metanoia. Metanoia é mudança de direção, de pensamentos e de caminhos. Está vendo que não é emoção? É uma mudança de caminho. Quando eu me converto, quando eu aceito Jesus, ele entra no meu espírito, o Espírito Santo, ele passa a morar dentro de mim, a partir de uma decisão, independente de uma lágrima ou de um arrepio. Então tem pessoas que têm uma experiência emocional, e por vezes não vê algumas coisas fluindo na sua vida, e descobrem depois que só choraram porque estavam tribulados, precisando de uma bênção, ou precisava do carinho dos irmãos e do amor. Na sua célula, as pessoas vão viver uma experiência de conversão, do Espírito Santo entrando no espírito delas, e não apenas uma experiência de emoção. É muito mais que se emocionar. A experiência do Novo Testamento, quando se fala de nascer de novo, a descrita por Jesus, é para que nós possamos de fato funcionar como o corpo de Cristo na terra. Há muitas pessoas como Nicodemos, conhecedoras das leis de Deus, mas não viveram a experiência do novo nascimento. Então, era o mesmo que Jesus está dizendo assim para Nicodemos: você já ouviu falar do Jordão, Nicodemos? Já ouviu falar de João Batista, Nicodemos? Você está me fazendo uma pergunta dessa? Está aqui conversando comigo? E você talvez não esteja precisando da água do Rio Jordão, mas da mensagem, porque a água foi um local que ele escolheu para me anunciar. Eu estou parafraseando para te mostrar que o arrependimento, ele é necessário para alguém nascer de novo. O reconhecimento de que precisa de perdão, que está separado de Deus e que é um morto espiritualmente. Você pode ter conhecido Jesus, aceitado Jesus de novo. Se você não tinha o conhecimento de que você precisava de Cristo porque você estava morto espiritualmente, talvez você só se emocionou e por isso que algumas coisas dão errado. E óbvio que quando nós aceitamos Jesus, exemplo, quando eu aceitei Jesus, eu não tive logo o entendimento de que eu era um morto espiritualmente. Eu estava com a minha vida arruinada, me ofereceram um Jesus, o próprio Espírito Santo naquele culto me convenceu do pecado momentâneo e do juízo, mas não dessa condição de separado de Deus, que eu estava condenado. Mas com o tempo, esse entendimento vai chegando, e para a sua vida está chegando hoje.
Por isso que dava errado algumas coisas. Agora eu estou alicerçando a minha fé e a minha decisão, não num jeito confortável de me sentir na igreja ou na célula. Não é sobre a minha emoção, minha experiência emocional, mas sobre a minha decisão consciente de seguir uma direção, um caminho, baseado no entendimento de que eu era um morto e eu precisava de vida. E quem precisava de vida era eu e não ele. Ele me deu a vida. Ele me deu a vida. Essa é a parte dos homens se arrepender. Precisa nascer de novo. Atender o chamado de Deus para reconhecer os seus pecados. Agora, o nascimento do Espírito, a obra da regeneração, é parte de Deus. Você decide. Por vezes, por algum momento, sem nenhuma emoção. Há aqueles que levam alguém para Jesus e dizem assim: mas eu não sei se ele entendeu bem. Ele disse que aceito, mas não é você que precisa saber. Às vezes a pessoa não chora, mas ela tem consciência. Eu não estou dizendo que chorar é errado, quem mais gosta de chorar sou eu. Mas não é sobre o que sentimos, é sobre o que cremos. É sobre o que entendemos da nossa condição de mortos espiritualmente. E quando eu aceito Jesus, que eu recebo Jesus, eu sou um vivo espiritualmente, pela graça, por meio da fé. Não por obras, não por merecimento. Aí o versículo 6 diz: quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, na versão NTLH. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Versículo 7, por isso não fique admirado, Nicodemos, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa, Nicodemos, é aqueles que nascem do Espírito. Quarto ensinamento para a sua vida: existe sim barulho no nascimento da carne. Nasceu uma criança, e Jesus dá um exemplo. Olha, não é sobre esse nascimento. Existe sim um perceptível choro no nascimento humano, da carne. Tem um padrão biológico, natural, específico, científico. Já o nascimento do Espírito, nós só sabemos que aconteceu, porque aconteceu pela fé. Quem está comigo? É pela fé. Jesus comparou com um vento. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. É mesmo assim o novo convertido ele faz. E agora? Haja. O que é o haja, pastor? É uma cartilha que nós, inspirados, entendemos que é necessário para quem se pergunta: e agora? Me converti ou me emocionei? Ele precisa entender que a experiência e a aliança dele com Cristo fala muito mais sobre renúncia do que conforto. Porque há pessoas que elas querem o conforto do Evangelho. E deixa eu te dizer, o conforto é no seu espírito. Mesmo quando tudo está dando errado aqui, você tem paz, você está alegre, você é fiel, você é benigno, você é longânimo, você ama. Mas deixa eu te dizer, não é sobre o que está fora, é sobre o que aconteceu dentro de você. Então, nós temos pela fé o Espírito de Cristo. E se pela fé Ele está dentro de nós, nós nascemos de novo e somos filhos. E tudo é uma consequência. Não é assim que a palavra fala? O reino de Deus e a sua justiça é a nossa prioridade. Repita comigo: prioridade. Quem se converteu, mudou de ideia, abandonou seus pensamentos antigos, agora seguia pela palavra de Deus, tem Cristo e os pensamentos de Cristo e a palavra e seus cultos e sua leitura bíblica como uma prioridade. Aí o que acontece? Os demais, as coisas que você precisa, os problemas que você enfrenta, será acrescentado, querido. Apenas obtemos essa convicção após decidir no coração e no pensamento. Você olha para dentro de você, tem aquelas mágoas, aquelas raivas, aquelas frustrações de vida. Aí no seu pensamento você faz assim: eu escolho deixar você entrar dentro do meu coração e lidar com todas essas situações que eu já ouvi tantas pessoas me aconselhando e eu não consigo lidar com elas.
E a partir de agora, eu ignoro meus pensamentos. Eu ignoro ser uma consequência de um casamento frustrado. Eu ignoro ser consequência de uma família desestruturada para conhecer o teu propósito para mim. De viver bem aqui dentro. Tendo ou não tendo. Chorando ou sorrindo. Porque eu não vim, Senhor, para você, para viver baseado em hoje estou feliz, estou alegre, então eu estou de boa com você. Quando eu acordar triste, eu não vou à comunidade, eu não vou à célula. Deixa eu te dizer, não é sobre seu estado emocional, é sobre sua condição espiritual. Você estava morto e agora você está vivo. Você não é um ser perambulando na terra. Você é alguém que carrega o Espírito de Deus. E diferente daquele que não aceitou Jesus. Por isso que nós temos uma expectativa de apresentar o nosso Deus a tantas pessoas. Porque nós não queremos entregar para ela uma vida tranquila apenas. É consequência. Nós queremos entregar para ela, para ele, vida espiritual, vida interior. Aliança com o Senhor. Passaporte para a eternidade. Se você tem o passaporte para a eternidade, dê uma forte salva de palmas para Ele, que é digno. Aplausos é sinônimo de celebração, de dizer: eu estou aqui, obrigado porque eu não só me emocionei, eu te aceitei. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí sim vivemos a fé para experimentar o novo nascimento. Óbvio, naquele momento você chora, você cai, você se prostra, você tem aquele alívio instantâneo. Mas deixa eu te dizer, depois de 3 meses, se isso passar, não se sinta diferente e alguém que não é aquela pessoa que aceitou Jesus, porque não é sobre seus sentimentos, é sobre seu entendimento de que você precisa de Jesus, porque você estava separado dele, separada dele. Versículo 9. Como pode ser isso? Pergunta Nicodemos. Aí Jesus responde: você é professor do povo de Israel e não entende isso? Versículo 11. Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem, Nicodemos. Se vocês não creem quando eu falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Está vendo que aqui tem muito a ver com fé? Nós nascemos de novo pela fé. Não é pelo nosso pacote de bom moço e de boa moça que temos. Ainda existe hoje na terra pessoas que dizem: eu não bebo, eu não mato, eu amo o próximo, então eu tenho Deus. Ok, você tem Deus em parte. Porque a sua característica de discernir o que é bom e o que é ruim te faz alguém semelhante a Deus. Mas para você ser aceito, você precisa quebrar com uma barreira espiritual. Nós estamos separados de Deus, embora muitos praticam os princípios. Só estamos aliançados com Deus quando estamos em Cristo. Isso melhora a tua vida, tira algumas bagagens de desaprovação. Tem pessoas extremamente tranquilas na vida, sem a metade dos seus problemas. Mas elas estão separadas do amor de Deus porque elas não confessaram Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não só se emocionou, te alegra com a tua salvação. Em dado momento, os discípulos chegaram alegres e disseram: Jesus, os demônios se submetem. Jesus, olha que legal. Jesus faz assim: olha, fiquem alegres porque vocês são salvos. Tem o nome no livro da vida. Fiquem alegres porque vocês nasceram de novo. Ou seja, não é sobre o que fazemos, é sobre quem somos. Somos filhos. Diga comigo, somos filhos. Temos agora o Espírito Santo dentro de nós. 1 Coríntios 2,14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los.
Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Então, as coisas espirituais nós podemos discernir só espiritualmente, só depois de nascidos de novo. Porque as pessoas ficam frias para as coisas espirituais, ou porque de fato, deliberadamente, ignoraram as verdades de Deus e a presença de Cristo, estão prestes a serem entregues para Satanás, ou porque simplesmente nunca se converteram, só foram à igreja, só leram a Bíblia por ler, não viveram a experiência do novo nascimento. Aí Jesus continua com Nicodemos, versículo 13, ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do homem que desceu do céu. Aí ele diz, olha, apontando para o que Nicodemos sabia, para chamar a atenção do camarada, a urgência, Nicodemos, te converte. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do homem tem de ser levantado. Versículo 15, para que todos os que crerem tenham a vida eterna. Pela fé ou pelas obras? Pela fé ou pelas obras? Pela fé. Versículo 16, o tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o único filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra. Ou seja, se eu não creio, eu já estou morto. Então é muito mais sobre a essência do que nos une, do que o que nós vemos na vida uns dos outros, nos nossos comportamentos. Entenda, se eu creio certo, eu me comporto certo. Agora, isso não é o mais importante. Você pode estar servindo ao povo de Israel sem ter nascido de novo. É possível, pastor? É. Muitos irmãos estão brigando dentro das igrejas. Por quê? Porque esqueceram de refletir se só se emocionaram quando aceitaram Jesus. Muitos acham que vão para o céu. Não é à toa que a palavra diz que, opa, não vos conheço, aparta-te de mim. Como eu fiz milagres, como eu fiz tantas coisas. É porque no meio do povo, talvez tem pessoas que se convenceram, só se convenceram que isso aqui é o caminho melhor para se viver. Olha, Jesus não é o melhor caminho, Jesus é o caminho. O melhor é mais uma opção. Não existe opção que se compara com a nossa vida em Cristo. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é a prova viva do amor de Deus por mim e por você. E nós precisamos dessa experiência no nosso espírito. Precisamos ensinar as pessoas quando estamos evangelizando que elas precisam de Deus, porque elas estão separadas de Deus. Não tenha timidez. Precisamos pregar certo. Olha, sem Deus, sem Cristo, sem o sangue de Jesus, nós continuamos inimigos de Deus. Mas mesmo eu fazendo tudo certinho, inimigo de Deus, porque não é pelo que eu faço, é pelo que eu reconheço que preciso, pelo meu entendimento, quando eu me deparo com essa palavra, do mesmo jeito que Jesus vai conversando com Nicodemos, se entrega ao Espírito Santo e explica às pessoas sobre novo nascimento. E não se desespere, porque quando a gente está explicando sobre essas coisas, elas não têm o Espírito para discernir espiritualmente, mas você tem. Então, o Espírito Santo toma aquele ambiente, te ajuda, coloca as palavras, você só faz falar, e há um trabalho do Espírito Santo no espírito daquela pessoa. Quem está comigo? Versículo 17, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Isso é uma boa notícia que precisamos dar às pessoas. Não fique ansioso para vê-la chorando. Fique ansioso na expectativa para vê-la. Entendi. Ela tem que ser alcançada no entendimento. Quando ela fizer assim, entendi, aí você fez, opa, é um bom sinal. Vamos fazer uma oração. E ali ela está pela fé nascendo de novo. Não podemos ignorar, não podemos querer transformar momentos de ministração, de pela fé ser salvo, sair das trevas para a luz, um momento de choro e quebrantamentos vazios. As pessoas são carentes. Elas chegam maltratadas na igreja. E oferecer o evangelho simplesmente por evangelho
parece muito chulo, mas para os revelados não. Para os revelados, para os iluminados e nascidos de novo, isso é a riqueza. O poder de Deus é a riqueza, a cruz é a riqueza. Cristo nascendo em nós, o Espírito Santo entrando dentro de nós, é o princípio de é a base de todo o evangelho, de toda a caminhada da gente. Então esse é o discurso inicial. Nós não podemos negociar. Olha, você vai ter uma célula legal. Olha, nossa igreja é tão... Escuta, não é de comercial de igreja que nós vamos salvar as pessoas. É levando-as a entender que elas precisam de Cristo no espírito delas. Porque é Ele que vai guiar elas. Enquanto elas andam, enquanto elas se consolidam, enquanto elas passam pelo processo da regeneração. É muito mais sobre o que Cristo pode fazer dentro delas. Sobre o desejo de Cristo em fortalecê-las, em levantá-la para que ela possa fazer a obra dele, do que sobre uma aparência. Você se converteu ou se emocionou? Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. É forte as palavras, são fortes essas palavras, queridos. Muito forte. Assim são feitos o julgamento de Deus. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram, ou seja, todo mundo tem o poder de decidir. Viver na luz de Deus. Viver com pessoas que andam na luz. Caminhar baseado na luz e não mais nas sombras dos pensamentos, na tentação de fazer aquilo que bate de frente contra a verdade de Deus. Levar cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Porque eu penso correto, eu ajo correto. Então todas as vezes que você tiver um pensamento errado, você precisa dizer: alma, se submeta, porque o Espírito de Cristo está aqui dentro. E Ele é quem comanda aqui dentro. E não você, não a vontade inclinada para o que é mal. Olha só. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela. Por quê? Para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Então nós precisamos, ao chegar perto de pessoas que estão vivendo sob julgo, sob condenação, escravizadas pela maldade, irradiar a luz da palavra, a luz de Cristo. Elas vão se esconder de alguma forma, porque isso vai expor a necessidade dela de Deus, mas você precisa persistir. Quando a luz chega perto do espírito humano sem ele, a pessoa que tem uma sede natural, ela abre espaço para que aquela luz entre. Essa é a experiência de ser afetado pela palavra, pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, o versículo 21 diz: mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz. Se você chegou aqui, é porque você nasceu de novo. Você não só se emocionou, você veio procurar a luz. Não, pastor, mas está uma sombra, a igreja agora está bem cinema, bem teatro. Não é sobre essa luz que eu estou falando. É a iluminação do Espírito no seu espírito. É aquela trava que dá quando você está tentado ou querendo fazer alguma coisa errada. É aquela voz que te impulsiona e diz: olha, não vai por aí. Quando você diz assim: eu não estou muito bem hoje, eu não quero ir ao culto, eu não quero ir à célula, eu não quero orar, eu não quero chorar, eu não quero pedir perdão. Opa, não deixa a tua alma te liderar. Se você nasceu de novo, entenda, dê ouvidos para a voz do Espírito dentro do seu espírito. É a única voz que não cessa, porque a da sua mãe cessa, ela precisa dormir. O do seu pastor você ouve dia de domingo apenas. O do seu líder dia de semana, uma vez por semana. E às vezes lá no grupo, porque ele também é ocupado. Você precisa da voz do Espírito Santo. Precisa mais do que uma experiência com pessoas legais. Você precisa do Espírito de Deus na sua vida. Te chamando de filho, de filha. Tirando a orfandade. Te fazendo perceber o lugar de humildade, baseado na reflexão. Eu era tão orgulhoso, orgulhosa, eu achava que eu não precisava da água, do arrependimento. Eu achava que só existia 2 compartimentos na existência, meu corpo e minha vontade, eu fazia o que eu queria.
Ah, mas existe um lugar seguro para viver, um lugar onde eu procuro a luz e a luz me guia. Já entrou numa casa escura? Você precisa ir acendendo a luz dos cômodos para se locomover naquela casa sem acidente. A vida espiritual não é diferente. Você está andando na terra e vai acendendo luzes sobre várias áreas da sociedade, sobre a sua particularidade, aquilo que só você e Deus sabe. Deus vai te ensinando, vai te explicando sobre tua história, sobre tua mãe, sobre teu pai, sobre o que acontecia quando você andava na ignorância. Isso é sintoma de quem tem o Espírito de Jesus. Quando você vai postar, aí ele faz, não poste isso não é legal. Ele te faz ver coisas que não dá para aprender na célula. Ele fala com você de um jeito que não existe sabedoria humana que possa te alcançar para te ensinar, para te instruir. Mas os que vivem, versículo 21, de acordo com a verdade, procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente. Se você ainda gosta de andar com pessoas, ou está no meio de pessoas, conversar assuntos, viver de uma forma que não te deixa claro, não deixa claro o evangelho, não te deixa agradando a Deus, se questione, eu me converti, eu me emocionei, talvez você tenha se emocionado. Então procure a luz, e visto claramente as suas ações, elas vão estar de acordo com a vontade de Deus, versículo 21. Quem está comigo? Isso serve para você que é jovem, ou que nasceu no evangelho, ou que não se preocupa em refletir sobre essas coisas. É muito importante que você entenda. Ser jovem não é sinônimo de eu tenho todo o tempo do mundo para decidir o que eu quero. Se você se decidiu por Jesus, entra profundo para conhecer o valor dessa decisão, o preço dessa decisão. Porque brincar com isso pode ser muito perigoso. Não ande mais ou menos. Entre profundo. Abraça essa oportunidade com todo o seu coração. Conheça, prossiga em conhecer o Senhor. Aqui foi um papo com Nicodemos, de fora, para os ouvidos dele. Saber que podemos bater um papo com o nosso amigo, de dentro para fora, do nosso coração para o mundo, é a coisa mais linda que alguém pode viver, é a maior riqueza da terra. Você é rico e não sabe. Amém? Vem para cá um ministério de louvor, fique de pé e coloque sua mão no seu coração. Você que está em casa, coloque sua mão no seu coração. Olha só, eu quero que você fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, muito obrigado, porque eu nasci de novo. Espírito Santo, eu fiquei confuso agora, mas me ajuda, me alicerça, porque eu não quero estar confuso na minha aliança com você. Espírito Santo, eu me batizei, mas eu estava muito mais atento no mergulho da piscina, no contato com a água, do que com o contato com a mensagem. Vá para Deus agora, faça a sua oração. Diga para Ele, eu quero entender o que Nicodemos não entendeu. Eu quero, nessa noite, voltar para Ti, Espírito Santo. Eu não quero ser mais um jovem, eu não quero ter mais um casamento que passou uma temporada numa igreja. Eu não quero ser mais um jovem que no primeiro carnaval vai esquecer tudo que ouviu o ano inteiro dentro da comunidade, na célula, e está no primeiro carnaval, na primeira oportunidade, desonrando o Teu nome. Diga para Ele, eu não quero. Então faz essa obra, opera essa obra da regeneração. Fala ao meu espírito, fala ao meu coração, Espírito Santo. Eu sou teu filho, fala para ele. Diga, você, sou filha. E para ti eu estou aqui, cumprindo com meus votos de fidelidade, de te cultuar e de viver na tua casa para sempre.
Eu não quero saber, Espírito Santo, apenas de olhar para as minhas emoções. Se eu choro, eu estou conectado. Se eu não choro, eu estou frio. Não é baseado nas minhas lágrimas, é baseado na minha fé. É baseado na minha capacidade de dizer não para a desobediência. É baseado na capacidade de lembrar do teu sangue, de lembrar dos filhos da fé, de lembrar do nosso compromisso com você, Espírito Santo. Diga para Ele. Não tenha medo de levar a sério sua aliança com o Senhor. Quanto mais sério eu caminhar, sem o entendimento que eu devo ter, mais difícil será quando eu cair. Não, esse pensamento não é de Deus. Não tenha medo de entrar profundo com Ele. Reforce agora nessa oração essa aliança que você tem dentro do seu coração, dizendo: para ti eu vou, onde o Senhor me enviar eu vou. Eu tenho a mensagem de vida dentro do meu coração. Eu não só nasci da minha mãe, do meu pai, eu nasci do Espírito. Eu nasci de você, Espírito Santo de Deus. Obrigado por me lembrar, por me parar numa escola de discípulo e me lembrar que a essência do meu estar na célula, a essência de eu estar na igreja da árvore, é porque eu sou salvo, filho de Deus, tenho vida eterna. Ele está te lembrando do primeiro amor. Ele está te lembrando que não é sobre o que você faz na igreja, mas é sobre quem você é nele. Ativa em nós, Espírito Santo. Move em nós essas verdades. Move em nós essas verdades. Nos lembra, Senhor.